missão do Instituto Biratã é auxiliar os seres humanos a descobrir e expressar o seu potencial divino neste mundo. Trabalhando dentro da Hierosofia, eu me sinto mais realizada, mais feliz lá dentro. E eu sinto que é isso que eu quero da minha vida espiritual. Quando a gente fala coisas muito profundas, né, a Hierosofia trabalha com conceitos muito profundos e às vezes até complexos. Só que o complicado é um monte de simples junto. A Hierosofia me ensinou sobre a redenção. Que mesmo que tenhamos as nossas sombras, que também temos luz em nosso ser. Que a gente não deve ignorar as nossas sombras. E que devemos aprender com ela cada vez mais. A Hierosofia salvou a minha mãe e hoje eu sou muito grata, muito feliz de ter ela saudável na minha vida. Tô sentindo uma felicidade, uma realização, um prazer de estar aqui, sabe, nesse lugar. Nossa, e como foi maravilhoso Deus ter proporcionado tudo isso, sabe? A Hierosofia é uma religião nova, consideravelmente. É uma religião isabelense, foi fundada e registrada em 2008. O conceito dela foi trazida pelo nosso líder espiritual, Caboclo Biratã, e ela foi realizada pelos sumos sacerdotes, né, Carlos Morini e Liliane Provenzano. A Hierosofia tem como sua etimologia a sabedoria do sagrado. Nosso ritual principal, por assim dizer, são as giras, onde nós cultuamos os orixás e os guias espirituais. Os orixás, eles são divindades que se expressam como força da natureza. Quando nós estruturamos a Hierosofia, já estávamos assim cultuando os orixás com amor, né, gente? Porque essa questão do culto, ela às vezes fica muito fria. Tem amor, a gente ama o orixá, a gente tem devoção pelo orixá. Mas os orixás, eles são divindades. Porém, como eles estão presentes nos elementos da natureza, eles se adequam ao paganismo de forma muito natural, né? No paganismo hierosofista. E aí nós temos cada orixá como uma energia que está dando vida, né? A vida vem do Ser Supremo, mas o orixá, ele alimenta a vida dos elementos da natureza que ele abençoa, vamos dizer assim, tá? Então nós temos Mãe Iemanjá na água salgada, nós temos Mãe Oxum na água doce, nós temos Mãe Iansã no vento. Tudo isso então passa a ser sagrado, porque eles são expressões do Ser Supremo na criação. Então é uma relação muito, basicamente, óbvia, né, com o paganismo. Nós temos como a principal forma de exercício da mediunidade, que é a incorporação, mas não se baseia somente na incorporação. Na verdade, os guias que vêm a nós, e eles passam os conhecimentos, eles dão uma ajuda energética, eles fazem um descarrego, eles explicam alguns conceitos adiantados do mundo e dão conhecimento que a gente não teria como ter de outras formas normais. Também vale citar outros tipos de rituais que nós temos, que vêm de outros lugares do mundo até, de outras religiões, sabe? Temos giras de cura e psicografia. Nós temos rituais como o rapé, rituais de ayahuasca, temos jornadas xamânicas, que é como se fosse um compilado de várias dessas formas de medicina indígena que traz uma expansão na consciência. Nós também temos rituais festivos, que eles trazem a comemoração da vida e das diferentes estações do ano. Em cada estação a gente faz um tipo de ritual diferente, relacionado a como essa estação age na nossa vida. Os nossos rituais, eles são simples. A estrutura de um ritual, ela deve ser pensada de forma simples. Quando a gente
deixa um ritual muito complexo, as pessoas ficam muito preocupadas no que elas têm que fazer de certo ou errado. E a vivência daquele ritual fica em segundo plano. Então, quanto mais simples uma estrutura ritualística, mais a pessoa estará em condições de participar efetivamente, né? É como as pessoas estão encarando aquilo. E o encarar aquilo é a simplicidade. Então é simples. Se eu tiver que levantar e falar coisas e fazer muitos gestos, eu vou ficar muito preocupada na forma. Então o ritual, ele é conteúdo. Por que chamamos Instituto Biratã? Porque o Caboclo Biratã, ele é o líder espiritual nosso, nós que estamos aqui, né, em vida física, e de uma equipe enorme que está em vida extrafísica. A equipe do Caboclo Biratã é muito grande, nem todos são incorporantes, outros incorporam raramente, tem alguns que só passam mensagens. Eles são mais próximos de nós do que muitos familiares nossos. Próximos no sentido de estar presente, não só nas giras, como eu já falei. Sabe? Estão nas giras, mas estão o tempo inteiro quando eu estou escrevendo um novo livro, quando eu estou elaborando um novo curso. Então é um relacionamento muito próximo, que vai muito além do simples trabalho dentro da gira. O Caboclo Biratã, no plano astral, tem um templo que chama-se Templo da Fé e do Conhecimento, onde ele também forma, entre várias coisas que ele faz, ele forma as guias que vão trabalhar ali junto com médiums, né? E o Caboclo Biratã também tem uma pegada na questão teológica, de estudo, de compreensão da vida, do ser humano, do que é toda a criação, né, de elementos até bem sofisticados. Eu estou falando numa linguagem mais simples, mas se a gente fosse pegar um viés física quântica de muita coisa que está se falando aqui, daria mais do que um documentário. E o Caboclo Biratã, então, é o nosso líder espiritual. No meu caso, é o meu mestre, né? Eu tenho orgulho de ser discípula do Caboclo Biratã, e lá no astral eu desenvolvo também trabalhos de estudo e desenvolvimento de estudos muito ligados ao paganismo. O paganismo é uma área muito próxima para mim. O Caboclo Biratã, ele é o motivo da nossa existência. Ele é aquele que nos ajuda mais diretamente a expressar, no caso o meu potencial divino. Ele é um grande líder para nós, um grande, aquele que vai na frente mesmo e que nos inspira de forma única, para mim, única. O Caboclo Biratã é o melhor e maior exemplo do que um líder deve ser em todos os aspectos. Em termos de coragem, em termos de dar o exemplo, em termos de força espiritual, em termos de sabedoria, em termos de equilíbrio entre rigor e benevolência, em termos de conhecimento. Então o Caboclo Biratã, ele é uma inspiração. Uma das mudanças mais significativas que eu tive na minha vida depois que eu entrei na Hierosofia foi quando o senhor Caboclo Biratã olhou para mim e falou que a partir do momento que eu fizesse parte da Hierosofia, eu nunca mais ia estar sozinha. Eu conheci a Hierosofia em 2017, em janeiro, né? Fui recebida numa gira de caboclo, era a gira do Caboclo Biratã. Assim, logo de cara foi bem surpreendente, né? O caboclo nunca tinha me visto, e aí eu cheguei para uma consulta com ele ainda. Ele olhou assim pra minha cara, falou: "Oi, bruxinha." Eu falei: "Ih, o que será que ele sabe que eu não sei?" Saravá, Caboclo Biratã. Saravá, Caboclo Sete Espadas de Ogum. Tava na mata, eu tava trabalhando.
Em tempos antigos, nas estrelas distantes de Órion, um ser foi escolhido para uma missão de grande importância: encarnar na Terra e auxiliar na evolução espiritual da humanidade. Desempenhou o papel de líder e sacerdote em diversas civilizações, como Atlântida, Suméria, Egito e Maia. Por fim, em uma das encarnações mais significativas, nas culturas indígenas americanas, ele assume o nome de Caboclo Biratã e escolheu 2 de seus discípulos para semear a Erosofia para o mundo. Desde criança eu tinha como se fosse uma ansiedade, uma inquietação interior. Por mais que eu tivesse uma escolha profissional, tivesse me dedicado à profissão, eu tinha uma questão interior, né? Eu brinco com o Caboclo Biratã, que quando eu fui nascer, ele falou, não vai esquecer, né? Desde criança eu praticava o kardecismo. Meu avô materno, meus tios maternos eram bandistas, então eu conhecia a Umbanda, não praticava, e estudei em colégio católico. Então eu tinha assim um conhecimento religioso, mas não tinha uma noção, minha missão é ligada a uma religião. A primeira vez que eu fui com o Carlos num terreiro de Umbanda, quando eu entrei lá e a gira começou, eu senti uma coisa assim, encontrei o que eu tinha que fazer, tá nessa área, né? Eu sempre me interessei pelo lado espiritual das coisas, pelo lado oculto. E como eu já era médium, então eu percebia energias, ambientes. Ele não tinha 2 anos ainda, estava embaixo de uma mesa de jantar, quando alguém perguntou para minha outra filha, o que você acha que tem nesse pacote? Ele não estava vendo o pacote, ele não estava escutando barulho de nada, ele estava lá debaixo da mesa com as coisinhas dele, ele fez assim, são xícaras. Aí a pessoa caiu na risada, porque o que ele tinha feito? Ele tinha adivinhado que era meia dúzia de xícaras com pires, gente. Foi um negócio muito interessante. Eventualmente, quando era criança, já enxergava seres espirituais também, tanto espíritos humanos como elementais da natureza. Principalmente aqui, né? Eu praticamente cresci aqui. Com 19 para 20 anos, conheci a Umbanda. A Umbanda é um divisor de águas. Antes da Umbanda eu era um estudante, um estudioso. A Umbanda eu comecei a praticar, porque eu fui para conhecer, como eu ia em todas as religiões, mas aí a mediunidade aflorou de vez, a mediunidade de incorporação. Nesse período que o Caboclo Biratã se apresentou para mim. Eu estava desenvolvendo a mediunidade no terreiro, aquele processo bem iniciante, nem sabia de nada, lendo livrinhos de Umbanda. Aí eu tive, quando eu falo sonho, é entre aspas sonho, né? É uma projeção astral consciente durante o sono, aonde o Caboclo Biratã apareceu para mim assim na minha frente, como eu estou vendo vocês agora. Falou, eu sou o Caboclo Biratã. Mas ele falou que tinha uma missão e tal. O que eu me lembro até hoje é isso. A Erosofia começa, né, com a nossa própria o próprio momento de se conhecer, eu e o Carlos, em 97, e depois a gente, em 98, começa a frequentar um mesmo templo religioso de Umbanda e vivenciar os dois a religião. Em 2001, nós já tínhamos casamos em 99, foi o momento em que o Caboclo Biratã, então, pediu que a gente começasse a iniciar os nossos próprios trabalhos. Então, em março de 2001, a gente começa a trabalhar, né, nosso atendimento espiritual, com foco no atendimento espiritual ainda, e não chamava Instituto Biratã,
O Instituto Biratã passa a existir a partir de 2003, quando nós fizemos uma reforma e ampliamos, né, o atendimento e aí um foco maior em cursos. Nessa trajetória, a gente então percebe que o que a gente estava praticando em termos religiosos tinha modificado bastante, isso também devido à nossa própria formação, à nossa própria trabalho intelectual nosso, produção acadêmica, etc. E aí a gente achamos que estava na hora e começamos a Hierosofia. Em 2012, a gente inaugura, em abril, Santuário do Paganismo. O Instituto Biratã é o que a gente chama de patrimônio imaterial. É tudo o que a gente faz. Os nossos cursos, os nossos estudos, né, tanto a minha dissertação de mestrado quanto a do Carlos, são sobre religião. Eu tenho uma outra pós-graduação na área da saúde, práticas integrativas, né, uma questão mais de terapia complementar. Todos os nossos livros, e aí nós temos já o livro do Credo da Hierosofia, que é um e-book, nós temos a história da Hierosofia, as leis universais, tem um livro recente que o Carlos está escrevendo, o Arthur está lançando um livro. Então tudo que as pessoas que fazem parte do Instituto Biratã produzem em termos acadêmicos ou não acadêmicos, né, é o patrimônio imaterial Instituto Biratã. O Instituto Biratã, ele existe porque nós existimos, nós grupo existimos, tá? E ele é o nosso legado. O Santuário do Paganismo é o local, é toda essa região, e ela existe como um lugar onde as nossas práticas religiosas acontecem e também é aberto para outras pessoas praticarem sua religião ou qualquer outro tipo de encontro, né, que tem uma necessidade ou que seja interessante fazer no meio ali da natureza. E a Hierosofia é a nossa prática religiosa. O Instituto Biratã é maior do que tudo. A Hierosofia é a prática religiosa, onde a gente ancora, então, a nossa própria existência, o que dá sentido à nossa vida, e o santuário é o local. Eu sempre tive interesse acadêmico, sempre fiz muitos cursos, muitos. Quando eu fiz a minha faculdade, graduação em Educação Física, eu já tinha o interesse em entender como que os processos corporais influenciam na consciência. E aí, logo depois, apareceu a oportunidade de eu fazer um mestrado em Ciências da Religião, na PUC, de São Paulo, mestrado mesmo, acadêmico. Então, aí foi uma bênção na minha vida, né? Porque aí eu comecei a realmente entender o que é o fenômeno religião, entender espiritualidade com abordagem da psicologia da religião, sociologia das religiões, história da religião, antropologia, neurociências, enfim, as mais diversas lentes para entender o fenômeno do que é religião. Se não fosse o mestrado, eu não teria capacidade para pôr no papel o livro das leis universais. Alguns livros eu escrevo academicamente. Agora, o livro, o Credo da Hierosofia e outros livros também são canalizados. Então eles mandam a ideia e eu tenho que transformar a ideia em palavras. Ideias que, na maior parte dos casos, ultrapassa muito o meu próprio conhecimento. Quando eles querem que eu escreva um livro, eles ficam mandando a ideia na minha mente. Eram conceitos tão acima do que eu tinha acabado de estudar no mestrado, aquilo faz um sentido que chega a ser assombroso, de tanto que faz sentido. Só que o difícil era eu, justamente por tudo se encaixar, por onde você começa? Como é que você fala parte por parte? Do 0 ao 7. Então eu me isolava assim no terreiro, que
o terreiro era nos fundos de casa naquela época, tomava um golinho de ayahuasca para poder entender melhor tudo aquilo e bora pôr no papel. Foi difícil, foi desafiador, foi bem desafiador colocar as leis universais. Porque muitas vezes, cara, os guias mandam assim, em forma de ideograma. Eu entendo o que aquela imagem quer dizer, mas e para explicar? E eu acho que as leis universais, elas são uma chave sem a qual você não entende hierosofia. Quem vai no terreiro pode ter a melhor consulta do mundo, se pagar as 3 moedas, né? A moeda da fé, do respeito e da humildade, mas não vai entender o que é hierosofia. Para entender mesmo, precisa do livro das leis universais. As leis universais, só para entender esse termo, mas ela tem um arcabouço que é geométrico, isso remete a uma arquitetura do pensamento. Por isso, 7 pilares. E da onde vem o princípio de toda essa arquitetura? No mundo acadêmico, tem 2 grandes escolas, 2 grandes maneiras de encarar isso. A escola de Marburgo, um pouco mais antiga, e a escola de Frankfurt. Na escola fenomenológica, que é de Marburgo, que nós seguimos, onde você tem nomes como Rudolf Otto, Vanderleeuw, Mircea Eliade e outros, você vai ter o quê? Que o sagrado é uma realidade ontológica que se manifesta através da hierofania. Hierofania é toda e qualquer situação onde o sagrado se manifesta. E aí, através dessa hierofania, quando o sagrado se manifesta, as pessoas reagem a isso e começam a desenvolver um relacionamento com o sagrado. E isso dá origem às religiões. Então, os 7 pilares da hierosofia, eles são o que sustenta a arquitetura hierosófica. Imagina uma sala gigantesca com um grande pilar central, ela é sextavada, ela tem 6 lados, até porque o 6 é o número que define religião. Então tem um grande pilar central. O que é isso? O Ser Supremo existe. Ele é total e completamente real. Ele é mais real do que qualquer um de nós. Ele é mais real do que esta terra ou do que esta cadeira, ou do que essas árvores. Ele é mais real do que tudo isso. Na imanência, ele tem 10 atributos. Na transcendência, ele carece de atributos. O monismo panenteísta é a visão de que nós habitamos o corpo do Criador e o Criador habita os corpos de todas as coisas. Desde as menores partículas subatômicas até as maiores galáxias do universo. Então, Deus está em tudo e em todos. Deus é tudo e todos. E aí, ligando com a impermanência, tudo está. Deus é a única coisa que é. Então, quando Deus é a única coisa que é, liga com essa essência básica. Deus é essa essência básica que é as coisas, para justamente permitir que tudo esteja. Para eu conseguir estar vivenciando o melhor que eu consigo deste ser Arthur que está. Eu estou Arthur, eu não sou Arthur, porque em outra vida eu estava outra coisa, em outra vida eu vou estar outra coisa, e já fui árvore e vou me tornar, já fui estrela, vou me tornar estrela de novo. E para tudo conseguir estar, precisa ter uma única essência. É como se Deus fosse a água para todas as criaturas poderem serem as gotas que formam essa água. Enoteísmo transdivinista é um conceito bem recente. E aí o que o enoteísmo nos traz? Existe um ser supremo, criador de tudo e de todos, presente na criação e que também transcende a ela. E quando ele cria todos os universos, todo o universo, ele dá força e poder a divindades. O Ser Supremo emana de si essas ondas, frequências
divinas que são captadas, né, pelas pessoas que cultuam. Essa energia é percebida e começa a ser cultuada e começa a tomar forma, da onde surgem as divindades. O transdivinismo é uma decorrência disso, porque se o Ser Supremo ele se manifesta através de divindades múltiplas e em múltiplos lugares e tempos e culturas e sociedades, todas as divindades assim criadas são igualmente legítimas e servem ao propósito do Criador. O universalismo doutrinário é o conceito de que todas as religiões elas possuem uma verdade, porque elas são manifestações do sagrado, vistas de formas diferentes entre cada pessoa. Cada povo, cada cultura tem suas formas diferentes de ver o mundo. E quando ocorre uma manifestação do sagrado, as pessoas que estavam presenciando isso, elas trazem a sua visão de forma sagrada. Citando a 8ª afirmação do Credo da Hierosofia, creio na irmandade de todas as religiões e credos. Quem tem em vista que as religiões elas são como irmãs mesmo, porque todas elas vêm da mesma mãe, que é o sagrado. Os irmãos não são iguais, mas todos eles têm que se respeitar e aprender um com os outros. Então o paganismo ele começa observando a natureza, uma observação da natureza, a observação então do que é necessário para a nossa existência. O sol é um elemento extremamente importante, então ele passa a ser simbolizado pelo Deus, o polo ativo semeador, e a lua trabalha os ciclos das águas e tal, simboliza o sagrado feminino, a deusa, tá? Como polos complementares. E todos nós, então, estamos incluídos nessa natureza e procuramos reverenciar isso de forma simples. Então, a gente tem Deus e deusa, a criação com polos ativo e positivo, e os 4 elementos que formam toda a criação. Água e terra sendo elementos femininos, fogo e ar sendo elementos masculinos, semeadores, e a água e a terra são os elementos semeados. Um elemento que eu acabei não falando quando expliquei sobre o paganismo, que é a questão da nossa conexão, da nossa gratidão, a celebração através do prazer. Existe uma questão da dor, mas a gente, no paganismo, é o prazer, porque a natureza ela trabalha em função do prazer, né? A bombogira Sandra Rosa costuma falar da abelha na flor, é uma conexão, é uma interação, é um relacionamento prazeroso. Por isso que a sexualidade também é considerada sagrada nesse sentido. A sexualidade enquanto sagrada e enquanto forma também de você vivenciar ou reproduzir novamente esse ciclo da criação, Deus e deusa. O paganismo, ele não surge como querendo explicar o Ser Supremo. Ele é apenas uma necessidade de demonstrar amor pela criação do Ser Supremo, que é imanente, está aqui, está presente, ela é visível aos olhos, ela é sentida, né? Ela é percebida pelos sentidos. O misticismo, ele é um caminho de encontrar o Ser Supremo, ou se conectar ao Ser Supremo, pensando naquilo que está além da criação, que é a transcendência, tá? Não existe certo ou errado, são formas diferentes de se conectar ao Criador, de demonstrar amor, gratidão pela vida. Então, a transcendência seria tudo aquilo que vai além da criação. O Ser Supremo não está apenas aqui, né? Ele está em tudo e além daquilo que a gente pode conceber no nosso intelecto. A nossa mente, ela não dá conta do Criador. Então o místico, ele procura uma conexão individual também com aquilo que está, o Criador que está além disso que é percebido e sentido. O paganismo, ele tem um caráter mais coletivo, porque as práticas podem ser, geralmente são, com mais pessoas, o que dá sentido mais a eu me sentir conectado ao próximo e ao entorno. A gente pode se perder muito no imanente, como a gente pode se perder no transcendente.
O equilíbrio dos dois é importante, porque na hora que a gente fala paganismo, o entorno e tudo mais, a gente pode se perder muito nos detalhes e naquilo que é forma. O transcendente, ele te conecta com o conteúdo. E a harmonia entre esses dois polos, esses dois conceitos complementares, ela é muito importante, até mais, vamos dizer assim, né, para quem quer o caminho do sacerdócio. Nós, hierosofistas, acreditamos e ensinamos que todo e qualquer ser humano tem acesso à verdade fundamental, ao sagrado. Nós sabemos, até cientificamente, que todo ser humano tem essa capacidade de ter acesso às verdades fundamentais do universo e do sagrado. Isso, teologicamente, é chamado de sensus numinis. A minha pesquisa toda foi o seguinte: eu pesquisei de que maneira os elementos somatosensoriais dos rituais da Umbanda tinham a influência sobre a indução do transe mediúnico de incorporação. Ou seja, um ritual de Umbanda você tem, de Hierosofia também, né? Que são semelhantes. Você tem as músicas, os cânticos, as defumações, as velas com múltiplas cores, enfim, as imagens, as danças, uma série de elementos somatosensoriais. E então o meu estudo é sobre de que forma esses elementos somatosensoriais vão influenciando as diferentes áreas do cérebro e como essas áreas do cérebro vão produzindo estados ampliados de consciência, dentre os quais nós temos a mediunidade de incorporação. Espiritualismo é uma grande mudança de paradigma. Quando você, ou qualquer ser humano, se vê como um corpo e que esse corpo produz, a partir do seu cérebro, uma consciência, ou no máximo que essa consciência seja chamada de alma ou de espírito, tanto faz, você vai viver em função do seu corpo e do seu ego. Então tudo se justifica. Você pode, e é justificável, fazer qualquer barbaridade para viver da forma mais prazerosa possível. Tudo se justifica, porque afinal de contas, você é apenas um corpo dotado de ego. Quando morreu, acabou. Vantagem. Então esse é o paradigma materialista. Para mim não basta, nunca bastou. Então o paradigma espiritualista, ou seja, o que fala o espiritualismo, é o oposto. Qualquer um de nós somos espíritos, temporariamente habitando um corpo físico. Então, o que acontece? Se você acredita que você é um espírito que está temporariamente usando as vestes, né, do corpo físico, você vai viver muito mais em função do seu espírito do que do seu corpo. Se você sabe que você é um ser eterno e que a lei do karma funciona, e do dharma funciona tanto desse lado da existência quanto do outro lado, aí não tem sentido nenhum você sacanear o outro. Então você adquire uma outra perspectiva, uma outra ética. Tudo, cada um, cada ser humano, cada coisa que nos acontece tem um porquê e tem um para quê. Sempre. Às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe, mas que tem. Então o espiritualismo é uma lente, é um paradigma. Quando a gente começa a estudar e entender, dá sentido e propósito à nossa existência. Eu sei para que eu existo.
Eu sou muito mais grata à vida. Antes eu realmente não tinha essa visão de tipo, nossa, todo dia que eu acordo é uma dádiva, é um privilégio, é uma oportunidade de poder ser uma pessoa melhor, poder ajudar o outro, poder cumprir minha missão. Que eu também nem sabia, assim, que tipo, eu tinha uma missão, né? Tipo, por que eu estou aqui agora, né? A Aerosofia trouxe muito essa verdade, essa integridade, de mostrar que quanto mais íntegro, melhor, né? E você vai na sua essência. Né? Então, e aceitar quem eu sou também, né? Eu tinha muita dificuldade, eu tinha várias questões, muita baixa autoestima e não aceitava coisas que, tipo, eu desejava, mas eu enfiava pra dentro, assim, porque não era o certo a se desejar. E, tipo, não, tá tudo bem, tipo, eu sou assim, o Criador me criou dessa forma, tipo, não tem nada de errado, né? Então, aceitando essas coisas e sendo cada vez mais verdadeira. E eu vou sentindo, assim, né, desses quase 4 anos que eu tô aqui, essa mudança mesmo de, tipo, quanto mais verdadeira eu sou, mais feliz eu sou, mais coisas boas acontecem também ao meu redor. Então, vai alinhando tudo, né? Quando eu pedi ajuda por questão emocional, e aí o guia me aconselhou a fazer esses trabalhos voluntários, e aí, quando eu realmente fiz, eu percebi o quão poderoso é. E o quão transformador é tirar um sorriso, né? Tirar uma piadinha, brincar com aquela pessoa que tá, às vezes, muito focada, muito fechada. Ou só de parar e escutar, né? Quando a gente foi fazer o trabalho no lar dos velhinhos, teve um idoso que me puxou assim, eu tava fazendo interação com todo mundo e tal, mas ele me puxou, ele começou a conversar sobre a vida dele. E eu fiquei lá uns 20 minutos, tipo, só escutando. Eu não tava fazendo nada, mas eu tava fazendo tudo também. Porque às vezes o que a pessoa precisa é isso, é ser escutada, né? Ser ouvida. Então, eu fiquei lá e depois ele me agradeceu muito, ele ficou muito feliz, muito emocionado e agradeceu, tipo, obrigada por ter me escutado, obrigada por ter me ouvido. Isso é muito lindo, né? Porque, sei lá, quem sou eu na fila do pão, né? Mas, tipo, é isso, eu consegui transformar aquele momento naquela pessoa. Quando a gente fala coisas muito profundas, né? A Aerosofia trabalha com conceitos muito profundos e às vezes até complexos. Só que o complicado é um monte de simples junto. Quando a gente pega um conceito muito, muito, muito grande, tipo a impermanência da vida, a impermanência da vida fala sobre o universo está o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro em expansão, o tempo inteiro se criando e se destruindo e se mantendo. Isso é muito grande para a gente entender. Só que quando a gente pega isso aqui e traz para o indivíduo, traz para o agora, a gente começa a aplicar de forma prática. O problema é quando a religião só muda o pensamento. Se a gente acreditar num Deus só através do pensamento, cessou o pensamento, cessa também a Deus. A Aerosofia sempre leva muito à prática, embora ela tenha uma teologia, uma cosmologia muito profunda e muito grande, mas ela sempre tem um viés prático para poder alcançar todas as pessoas, né? A missão do Instituto Biratã é auxiliar os seres humanos a descobrir e expressar o seu potencial divino neste mundo. Vejam que o que eu falei de paganismo já entra aqui no neste mundo. É no aqui e agora. Não é lá, depois que eu passar desse plano para outro. É neste momento. Então, quando você descobre isso é uma coisa tão maravilhosa, te gera tanta realização, tanta paz, tanta felicidade, que você começa a dar sentido para o seu curto e precioso tempo de vida. Então não tem como você não fazer aquilo. Aquilo é o ouro que brilha dentro da gente, né? Isso também traz significado para muitas coisas que você vê na vida que normalmente você não entenderia se não fosse pela religião, se não fosse pela sua fé, pelas coisas que você aprendeu com aquilo. Quando acontece algo de ruim e você consegue ver que você aprendeu algo com aquilo, que você entendeu o que aconteceu de errado e falou, não, a partir de agora eu vou melhorar. Eu vim de uma família muito precária. Meu pai usava drogas, minha mãe também usava drogas. E eu vivi num contexto de total horror, assim, sabe? Tive uma infância muito precária, de muitos abusos. E na adolescência, eu também descontava muito nos vícios, nas drogas, de todo tipo que vocês podem imaginar.
Eu tinha tudo para ser um nóia, um usuário de droga. Eu tinha tudo para ser um bandido. Eu tinha tudo para não estar aqui. A Hierosofia me mostrou que, mesmo com tudo isso que aconteceu, eu não posso mudar o meu passado, sabe? Mas eu posso mudar agora e ter um novo recomeço. E hoje, eu sirvo ao sagrado com muito mais amor, com muito mais carinho, sabe? Eu tenho vontade de viver, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha de olhar para o meu passado. O que eu vivi está no passado e eu aprendi com esse passado. Hoje eu sou minha melhor versão e amanhã eu serei minha melhor versão mais ainda. E eu agradeço muito aos orixás, ao Ser Supremo, aos guias espirituais, à Mãe de Santo, ao Pai de Santo, a toda a equipe do Caboclo Biratã. Porque sem eles, a minha transformação, eu não seria esse cara que vocês estão vendo. Hoje eu sou uma pessoa muito independente, eu sou uma pessoa muito liberta de muitas coisas, de tudo isso. E a cada dia eu me trabalho mais ainda para ser a minha melhor versão. Eu tenho muito orgulho de ter vencido tudo isso e ter me tornado a pessoa que eu sou. Na época, a minha mãe, ela teve câncer. Ela teve câncer em 2018, mais ou menos, já tinha sido tratada. Só que aí acabou, ela fez quimioterapia, fez radioterapia, tava tudo certo. Só que em 2020 acabou voltando. E aí o Arthur já tinha comentado daqui das gírias, já tinha comentado do tratamento espiritual. Então eu vim pedir ajuda para poder realmente ajudar a minha mãe nessa questão. E aí eu vim, minha primeira consulta foi com o senhor Exu Tranca-Ruas. E ele passou um tratamento que era de magia vegetal, para poder ajudar ela. Aí ela fez tudo certinho, tudo que ele pediu e tudo mais. E ele já tava um câncer que tava com metástase, tava indo pro pulmão já, tava bem sério, assim. O médico já tava meio que dando essa notícia, já tava meio ruim, assim, como ele tava dando a notícia. E aí, quando ela fez o tratamento, foi ver de novo como que tava o tumor. E o médico ficou impressionado, porque não tinha mais nada, assim. Já tava basicamente curado aquele câncer, que era super forte antes. E tudo porque o Instituto Biratã ajudou a minha mãe. A Hierosofia salvou a minha mãe. E hoje eu sou muito grata, muito feliz de ter ela saudável na minha vida. Eu presenciei a morte do meu ex-namorado, né? Foi uma situação bem terrível, assim. Ele estava passando por alguns momentos bem difíceis e ele acabou se afogando na minha frente, então acabou gerando vários traumas, né? Esse foi o start, né? Para eu procurar respostas sobre o mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre o que acontece depois que você desencarna, para onde você vai, né? Por que ele fez tudo isso? Então, começou cada vez mais essa busca, né? Pelas respostas pelo mundo espiritual. Com todos os acontecimentos, eu fui ficando cada vez mais depressiva, mais triste. Eu creio que a fé, a minha devoção aos guias, aos orixás, a ajuda dos pais de santo, dos irmãos de santo, me ajudaram, né? Me ajudaram a ressignificar todo esse sentimento, toda essa angústia. E a Hierosofia me trouxe esse presente, né? Essa dádiva, me ajudou a enxergar, né? Essa beleza da vida. A Tainã de antes e a Tainã de hoje são pessoas completamente diferentes, né? Estou num processo, né, de me expressar cada vez mais e melhor, né? De dar vazão mesmo àquilo que a gente está sentindo, àquilo que eu realmente sou. Antes era tudo em negação, né? Eu negava quem eu era, negava o que eu gostava, o que eu não gostava, negava meus sentimentos. Essa transformação me ajudou muito, me ajudou a perdoar. Fé é acreditar e sentir que tudo no universo tem um propósito. Porque isso vai levar às outras manifestações da fé. Você se torna um ser espiritual, né? A partir do momento que você começa a ver o mundo a partir da espiritualidade, a partir do sentido, a partir do propósito, não existe forma de você não fazer, né, o que você nasceu para fazer. Eu conheci a Hierosofia muito sem querer. Sim, eu não esperava
conhecer a filosofia, porque antes mesmo de vir para a filosofia eu era muito cético, assim, não acreditava em nada. Me declarei ateu aos 15 anos, assim, eu nunca mais olhei para isso e fui seguindo minha vida, embora eu sempre achei o sentimento de fé algo tão bonito, assim. Eu tinha uma avó que ela tinha uma fé tão enorme, assim, eu falava, nossa, eu queria ter isso um dia. Eu lembro até hoje que eu falei pro Exu Tranca-Ruas que eu era ateu na frente dele, para um guia, mas eu gostei muito, assim, eu me sentia muito à vontade, muito bem aceito, muito conectado, assim. Aí eu voltei na outra semana e comecei a vir e não parei mais, assim. Senti que tinha uma parte de mim que ela não tava encaixada, tava fora de lugar, embora eu estivesse feliz, embora eu tivesse, nossa, uma família maravilhosa, sempre tive essa noção, mas, putz, tem algo aqui que tá faltando, eu sempre senti isso. A filosofia mudou minha vida de cabo a rabo, de verdade, assim, de coisas bem simples. Então eu era muito procrastinador, assim. Eu sempre fui muito bom em ter ideias geniais, nossa, que legal, mas pôr em prática, eu sempre fui um fracasso nisso. Mas a filosofia me fez perceber pelo menos isso, né? Eu encontrei um caderninho de 6 anos atrás que eu tava tendo as mesmas dificuldades, mas ali eu não fazia ideia. Daí hoje eu percebo, eu tenho práticas para fugir disso, para lutar contra esse meu lado, embora ele sempre fique voltando para me atazanar. Outra coisa que a filosofia me ajudou a resolver, que eu nunca vou esquecer, foi um problema bobo que eu tinha com meu pai, assim. Eu coloquei uma barreira na nossa relação, eu negava algumas coisas que ele fazia, assim. Eu não dizia eu te amo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão eu dizia, mas eu não dizia pro meu pai, assim. E eu amo ele profundamente, ele ergueu a nossa família do pó, assim. Tudo que eu sou é por causa dele. Então eu tinha essa barreira na nossa relação, a filosofia me fez quebrar isso de uma maneira simples, era muito simples a questão, né? E a fé, o sentimento da fé que eu sempre achei bonito, eu encontrei na filosofia. Foi um dia, uma gira de boiadeiro, que o boiadeiro falou assim, você quer que sua avó melhore? Reze por ela, pede pela sua avó. E aí eu lembro que eu respirei assim e eu senti algo novo, algo assim, eu falei, nossa, eu nunca senti isso. E foi o meu primeiro sentimento com a fé, até hoje, assim, nossa. A hora que eu tenho esse sentimento, eu tento ficar assim, quanto tempo consigo fazer durar esse sentimento? Muito bom, eu aprendi isso com a filosofia, assim. E eu sempre tive esse contato com dar aula, ensinar as pessoas, né? Eu acho que as coisas foram se encaixando, assim. Eu fui tendo tanta gratidão pelos ensinamentos e eu comecei a colocar ele em prática, não comecei a ensinar teologia para as pessoas, né? Mas eu coloquei, de alguma forma, a filosofia dentro das minhas aulas. Eu comecei a ver o quanto isso somava, quanto as pessoas saíam mais mudadas do que o professor ateu que eu era. Porque isso mudou totalmente minha vida, né? E aí foi abrindo oportunidades, né, dentro da filosofia para eu estudar mais. Eu sempre tive um gosto pelo estudo, fui aprendendo, fui ensinando. E até que eu fui convidado, assim. Um guia chegou e falou assim, nossa, você já pensou em ser sacerdote? Eu falei, cara, nunca pensei, mas eu adorei a ideia. Acho que quanto mais a filosofia foi entrando na minha vida, mais eu fui ficando feliz, realizado, pleno, né? Quando eu era criança, pequena, eu me sentia muito vítima do mundo, assim, muito frágil, tipo, nossa, o mundo é contra mim, eu sou uma grande vítima e tal. Eu acho que a mudança mais significativa foi a questão da fé mesmo. Porque por mais que eu estivesse já estudando sobre espiritualidade, teve um movimento muito forte de se joga na fé, se entrega nos braços de Mãe Iemanjá. Isso foi falado muito pra mim, se entrega pra Mãe Iemanjá, isso vai te curar, né? Então, não é uma coisa mental, né? Mas uma experiência mesmo. E eu fui fazendo isso. E eu sinto que é um processo difícil, né? Mas eu fui me jogando, me entregando pra fé. E eu sinto assim que ela me salvou mesmo. Me salvou de um buraco existencial, de um vazio no meu peito. E eu sinto que ela salvou minha alma. E salva todos os dias. E eu sou muito grata, assim. E eu acho que a fé é sobre uma experiência mesmo. Uma coisa do nosso coração mesmo, assim. É muito louco. Eu era uma Michelle muito diferente, assim, quando eu comecei. Nossa, parece, sabe, uma Michelle pequena, mimadinha, frágil, vítima. E aí a filosofia foi me transformando numa pessoa mais forte mesmo. E por causa disso, por eu estar mudando, por estar entendendo a filosofia mudando todo dia, eu consegui, aí sim, cumprir melhor minha missão. Eu tô no terreiro desde muito nova, eu cheguei aqui com 14 anos,
né? E eu conheci a Aerosofia num momento muito conturbado da minha vida. Já de muito nova, já estava se envolvendo com coisas erradas, assim, então bebia. Boa parte dos meus amigos eram muito drogados. O próximo passo da minha vida era ser isso, né? Era ser mais uma drogada no mundo. A vida, graças a todos os orixás, me obrigou a ir para um terreiro. E aí eu fiquei, assim, passando vários perrengues, porque, como eu disse, espiritualmente eu era muito perdida, assim, eu era muito depressiva, sabe? Me sabotava demais nos meus propósitos, nas minhas ideias. Mas assim, eu era muito triste e muito infeliz. Eu não tinha motivos assim para reclamar da minha vida, da minha existência. Mas existia um buraco espiritual tremendo, assim, que veio de vidas e vidas. Então, por estar na Aerosofia, e precisava ser essa religião, que tinha que ter todo esse rigor, todo esse arcabouço, toda essa completitude que a Aerosofia oferece para dar um amparo para a situação espiritual que eu estava vivenciando. Se eu não tivesse toda essa lapidação do ego, todas essas correções, sabe, de caráter. Era uma pessoa mentirosa, dissimulada, falsa, sabe? Rancorosa, magoada. Eram muitas coisas assim que precisavam ser corrigidas, sabe? Então eu peguei toda aquela situação que foi muito difícil. De eu falar, cara, eu quero deixar de existir. Acho que o sentimento da depressão é isso, né? Eu quero deixar de existir. Então, disso tudo, eu me transformei numa pessoa extremamente grata à vida, à existência. Eu posso ficar triste e abalada, mas em nenhum segundo da minha vida eu vou profanar e falar que ela é uma merda. Eu sou extremamente grata pelas dificuldades que aparecem, porque eu sei que eu vou entender em algum momento o porquê daquilo. E eu entrei numa sintonia com o universo que são coincidências assim absurdas às vezes, sabe? Parece que tudo é um momento mágico. Então a vida ela vai encaminhando as situações, os desafios que eu preciso vencer, né? E a gente sempre fala que é como se fosse um videogame. A cada momento que você passa uma fase vai vir uma mais difícil. Mesmo diante de tudo isso, a vida continua sendo o maior presente e existe uma gratificação, sabe? A gente tem um conceito de graça na Aerosofia, que é quando a gente tem um acesso espiritual tão intenso, tão profundo, que ele te preenche assim de uma maravilha, sabe? De uma alegria, um prazer por existir, como se você tivesse conectado com todas as partes da vida, da realidade naquele momento do tempo e espaço. Então as fases vão ficando difíceis, mas a cada vez o seu ego vai ficando mais limado, vai ficando mais controlado e você tá aberto para perceber a beleza da vida, sabe? Tem um filme muito bom que é o Beleza Americana, que um personagem fala assim, que ele vê tanta beleza no mundo que ele sente que ele não pode aguentar, sabe? E eu sinto isso da vida. Por isso que eu falo, a Aerosofia, ela me salva todos os instantes, sabe? Porque eu consigo ver tanta beleza no mundo, nas pessoas. Eu sou tão feliz, sabe? De estar viva agora. De ter passado por tudo aquilo, por mais que foi difícil, assim, as broncas que eu tomei, sabe? A Aerosofia, ela me trouxe essa percepção, sabe? Quanto tudo é maravilhoso, belo e verdadeiro. Eu passei tão perto de cair, sabe? O caminho da perdição, assim. Cheguei no momento que eu olhei pro abismo, assim, sabe? Quando tá aquele barranco já desmoronando e você tá se equilibrando, assim, pra voltar. Então, tem a sensação que eu cheguei perto disso e a força dos orixás, sabe? A força das pessoas que acreditaram em mim quando eu não estava acreditando. Então, assim, eu amo demais essas pessoas, sabe? Os meus pais de santo, os meus irmãos de santo, porque tem momentos que a gente chega perto de cair, sabe? Por mais que eu esteja falando que a vida é maravilhosa, às vezes eu passo pelos meus desequilíbrios. Mas, assim, existem pessoas à minha volta que me amam e esperam e torcem pelo meu melhor, sabe? Então eu sou muito grata por essas pessoas. E às vezes a gente não se sente merecedor disso. Porque como eu posso dar a chance de ser tão ingrata, tão vacilona, enquanto tem pessoas mostrando o melhor e o maravilhoso delas, sabe? Então a Aerosofia trouxe essa transformação profunda. Tem um aspecto muito importante da religião, que tem até uma frase bíblica, né? Que pelos frutos se conhece a árvore. E eu sinto que às vezes ele é negligenciado, porque quando a religião ela é aplicada, quando a pessoa traz a religião para a vida dela, é inevitável que ela melhore
e que ela comece a tornar os atos dela a serviço do sagrado. Existem vários projetos que até os próprios hierosofistas, né, acabaram desenvolvendo. O Tal do Caminho, Cantores da Alegria, o Grupo Iauareté, Palhaçaria. E tem até uma frase do Mircea Eliade, né, que quando o sagrado se manifesta, ele funda ontologicamente o mundo e estabelece os pontos cardeais. O que é isso? Sua vida não é mais um nada aleatório. Eu desenvolvi uma técnica física, uma atividade física, aquática, feita em piscinas aquecidas, mediante essa técnica, as pessoas vão atingir vários objetivos. Ela serve para atingir estados ampliados de consciência. Ela serve e atinge na primeira sessão, tá? Tudo isso que eu estou falando. Importante que se diga. A pessoa vai fazer a técnica, vai atingir estados ampliados de consciência. Semelhante que se você usasse plantas de poder, ayahuasca, o que for. Só com movimento corporal, interação com a água, técnicas de respiração, música e interação entre as pessoas. Usando esses 5 elementos, eu levo as pessoas aos estados ampliados de consciência, eu levo a pessoa, numa única sessão, a uma redução de mais de 90% do nível de estresse, de ansiedade, de depressão, angústia existencial, burnout, o que for nessa área. Tem publicação científica provando que essa atividade aumenta a imunidade em portadores assintomáticos do vírus HIV. Pode ser usada para aumento da energia geral, da criatividade, da alegria de viver, conforme a direção que eu levar ao grupo. As técnicas são minhas, estão publicadas, tem livro. Vou publicar outro livro sobre isso logo, logo. Só espero uma oportunidade no mundo. O Tal do Caminho é a proposta do ser íntegro, a proposta do ser todo. Assim como a árvore tem as raízes, ela não nega a raiz. Porque a raiz está debaixo da terra, porque a raiz ninguém vê, ela não nega a raiz faz parte dela, o tronco faz parte dela, o caule faz parte dela, as folhas fazem parte dela. Então, trabalhar a totalidade do ser em busca de ser o melhor ser que pode ser. As aplicações do Tal do Caminho são o desenvolvimento da presença e da escuta, principalmente. Essa é a chave para começar. O desenvolvimento da presença e da escuta, que é você estar aqui, agora, escutando o cachorro que está passeando no mato, escutando os passarinhos que estão aqui, escutando quem está atrás das câmeras, escutando eu mesmo. Então, existem 3 níveis da escuta, que é a escuta de si, escuta do outro e escuta da situação, do universo, da vida. Então, essa escuta de si, do outro e da situação desenvolve tanto sabedoria quanto integridade, que é justamente esse processo de reconhecer, assumir e expressar adequadamente a totalidade do seu ser. Eu estava me sentindo muito perdida, muito submersa dentro de mim mesma, de negatividade, maus dizeres. E eu estava realmente entrando em um caminho que eu não estava conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. E aí eu comecei a ficar preocupada com o ser que eu estava me tornando, mas ao mesmo tempo eu não estava buscando uma melhoria interna, eu não estava realmente fazendo jus, né, por essa situação em que eu estava. Uma das visões de mundo que mudou quando eu entrei na Hierosofia foi perceber que Deus está em absolutamente tudo. E quando a gente tem essa compreensão, é muito legal porque a gente consegue realmente enxergar. Então hoje eu posso dizer com convicção que eu consegui enxergar Deus em cada flor que eu cheiro, em cada sol que eu tomo, né? Em cada pessoa que eu ajudo quando eu faço o bem. E isso muda totalmente tudo, porque a gente consegue olhar o mundo com uma compaixão, né? Com um olhar fraterno muito maior. A gente começa a ver a vida como uma dádiva, como um presente. Isso muda completamente a forma como a gente vê o mundo. Porque a gente pode ver a vida como aleatória, uma sucessão de casualidades aleatórias que só geram sofrimento,
ou a gente pode ver a vida como algo com propósito e por não ser aleatório, ela justamente tem um sentido. Se nada é aleatório, tudo tem um sentido, mesmo quando eu não estou enxergando esse sentido. E se tudo tem um sentido, mesmo quando eu não estou enxergando esse sentido, então eu preciso o quê? Abrir a minha escuta para conseguir talvez enxergar esse sentido, ou quando eu não consigo enxergar, ter fé de que mesmo que eu não consiga enxergar, tem um sentido no que eu tô vivendo. É um momento tão mágico, tão maravilhoso e é uma gratidão tão absurda. O que eu faço com tudo isso, sabe? Porque Deus e os orixás são tão generosos assim, porque em momentos eu fui tão ingrata, sabe? Eu tô sentindo uma felicidade, uma realização, um prazer de estar aqui, sabe? Nesse lugar. Nossa, e como foi maravilhoso Deus ter proporcionado tudo isso, sabe? Meu pai comprou essa terra aqui em 1971. Eu tinha 4 para 5 anos. Eu praticamente cresci aqui. Muitas e muitas árvores que estão aqui fui eu que plantei. Então sempre tive uma conexão emocional, energética e espiritual com essa terra. Foi exatamente aí que eu comprei o terreno. Este aqui. Eu tinha um carrinho velho, depois comprei um novo, aí desse novo, na entrada do terreno. Essa terra aqui é onde os antigos indígenas, provavelmente guaranis, tem poucos estudos a respeito, era um lugar sagrado para eles aqui, essa terra toda. Quando eu ficava brincando por aqui, plantando coisas, cavocando a terra, eu encontrava artefatos, urnas, objetos. Mandamos um monte de objetos para a USP. O fato é que esse sempre foi um lugar sagrado. Então, quando nós viemos para cá, nós o ressacralizamos. Nós atualizamos a sacralidade dele. A gente tem uma maneira de usar junto, com a mesma ação, a magia e a ação ambiental. Como? É muito simples. A gente compra ou ganha mudas de árvores, né? Essas mudas de árvores a gente planta em vasos e esses vasos ficam no instituto. Então, as plantas ficam ali nas giras, nos atendimentos espirituais, nos cursos de magia. E como as plantas têm consciência, e a gente sabe disso, que tem consciência, elas acabam apreendendo nesse contato com os seres humanos e nesse contato com os rituais e as magias e os guias espirituais e tudo, elas ganham a gente fala tecnicamente um nível informacional, um nível holoinformacional muito grande. Elas se tornam árvores e plantas diferenciadas. E por sua vez, depois de ficarem lá, dependendo da espécie, 6 meses a 1 ano, elas são plantadas aqui nessa área. E como as plantas se comunicam entre si, elas acabam ensinando muitas coisas para as outras. Então isso aumenta o potencial magístico, o potencial energético, o potencial holoinformacional de toda essa floresta. Então a gente está aumentando, a gente está encantando a floresta, né? Como eu já falei, se já era um local sagrado para os indígenas, nós reconsagramos e agora a gente vai aumentando cada vez mais o potencial energético, o potencial magístico, a sabedoria da floresta. Aquilo ali é um jequitibá que eu plantei. O jequitibá é uma das maiores árvores das Américas, tá? Ele pode chegar a 60, 70 metros de altura e alguns dizem que encontraram aqui no Brasil um jequitibá de 3.000 anos. E eu acho fantástica essa ideia de plantar uma árvore que vai viver 3.000 anos, cara. Eu acho isso incrível, incrível, incrível. Para vocês terem uma ideia, quando meu pai comprou aqui,
não tinha fauna nenhuma. Nada, 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 nada. Só tinha formiga. E capim, era um pasto. Agora, você andando, você vê macacos, você encontra tatu, porco-espinho, saringuê, muitos mamíferos, muitas aves. Aqui tem muito jacu, né? Juriti, papagaio, maritaca. Tem uma fauna considerável já. Gato do mato, verdade. Eventualmente uma jaguatirica passa por aí, a gente sente o cheiro. Isso é uma vitória, cara. Isso é uma vitória maravilhosa. Você está vendo isso aqui? Não era isso aqui. Era um terreno de roça de gado. O gado que comia. Só tinha uma árvore grande ali, até toda pastagem. Tem uma coisa muito boa de você plantar árvore. Quem vai ver o resultado realmente vai ser seus filhos, talvez seus netos. No caso do jequitibá, nem meus bisnetos vão ver esse jequitibá adulto. Ainda vai levar muitas gerações. Aqui é pau-brasil. Fomos nós que plantamos. Pau-brasil. Então essa árvore ela ficou no terreiro mais ou menos um ano, num vaso grande, participando de tudo, das nossas magias. A gente faz muita magia vegetal. E agora ela está aqui, ó. Daqui a pouco ela multiplica. E assim vai indo. Isso é uma paineira. Imagina quando ela ficar adulta. Que maravilha. Aquela copa imensa. Fica cor-de-rosa de tanta flor. A gente falou nas maritacas e papagaios, né? Elas adoram comer as sementes da paineira. Elas ficam enlouquecidas. Uma das preocupações não, né? Uma das diretrizes que a gente tem, também, além de selecionar para plantar plantas e árvores que estejam em perigo de extinção, as originais, né, da Mata Atlântica, a gente seleciona também espécies que possam servir de alimento para a fauna. Então a gente tem esses critérios para tentar ajudar o máximo possível, né? Eu já tinha família nessa época, tudo, e era um pai distante, né? E um marido também distante por conta do trabalho. Então, no começo é um choque que a gente tem quando a gente sabe que é um pai ausente, um marido ausente, né? E aí começa essa questão da mudança. E mudar sozinho é mais difícil. Aí, com a ajuda dos guias espirituais, eu consegui ver esse lado e comecei a acertar. Fui, de uma certa forma, abraçado, né, pelos orixás, né? E acabei conseguindo ter essa vitória, vamos por assim, né? De conseguir realmente ter alcançar essa felicidade, que até então eu achava que a felicidade era na parte material, né? E depois vendo essa parte com contato com o sagrado, né, com os orixás, eu vi que realmente a felicidade não é bem esse caminho. E realmente a minha vida mudou bastante quando aconteceu esse fato.
Você acordou, você abriu o olho e tipo, meu Deus, eu tô viva, eu tenho uma cama, eu tenho uma casa, eu tenho um cobertor nesse frio de São Paulo. Então, realmente é uma outra coisa, muda a chavinha, né? Não é só um acordar, é tipo, tá, o que eu tenho pra fazer hoje? Como eu posso ser eu hoje, né? Como foi maravilhoso Deus ter proporcionado tudo isso, sabe? Ter colocado a pedra no caminho de certas pessoas que fez elas desviarem, mas desviarem para encontrar esse caminho, que iluminou, que abençoou, que salvou certas pessoas. Então a gente vê os depoimentos da galera que fala sobre a Erosofia, que vida difícil que elas tiveram, né? Mas, cara, isso trouxe elas aqui nesse tempo e espaço. Então, que bom, que bom.